E vamos dar início, então, ao nosso estudo de hoje, pedindo a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso querido irmão, que nós estejamos em paz em nossos espíritos e que nós possamos ter um estudo alicerçado na paz, no amor, na compreensão e baseado nos teus ensinamentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o islamismo. É o penúltimo roteiro do livro 1, né, que nós vamos terminar quinta-feira que vem, e passa a ser a primeira etapa, né, que nós estamos concluindo, de um estudo que começou há aproximadamente 1 ano atrás. Eu tenho a data ali marcada. Nós vamos fazer, comecinho agora de setembro, nós vamos completar 1 ano de estudo do EAD, né? E nós já tivemos 3 anos de estudo do ESD, e agora nós vamos para o primeiro ano do EAD. Me chama muita atenção, porque eu fiquei vendo o sumário, né, do livro, que nós vamos acabar agora, semana que vem. É incrível, ele tem 30 roteiros. Nós levamos 1 ano, né? Vejo como o nosso estudo é um estudo assim que a gente realmente se debruça, né? Sem pressa de terminar, portanto, é o conhecimento. Então, nós vamos hoje para o islamismo, que é do livro, esse é o livro 1, né? Módulo 2, o roteiro 24. Eu queria que você prestasse bem atenção do que me chamou a atenção quando eu mandei o primeiro arquivo, que é do livro, né? Como as coisas são muito parecidas em relação ao cristianismo, né? Muda alguma coisa, mas a essência, ela é muito forte, né? E o islamismo, lá no início nós estudamos judaísmo, shintoísmo, né? E o islamismo, ele veio mais, como nós vamos ver aqui na frente, até com palavras do Kardec, nós vamos ver que ele foi de muita importância para o cristianismo. Então, hoje, na verdade, nós vamos analisar os principais ensinamentos da religião islã, à luz do entendimento espírita. A apresentação ficou boa aí? Ficou, né? Ficou boa. Obrigado, Cianinha. Então, vamos lá. Quais são as ideias principais do islamismo? O islamismo não deixou de ser um grande benefício para a época em que surgiu e para o país onde ele nasceu, porque ele fundou o culto da unidade de Deus sobre as ruínas da idolatria. Naquela época existia isso, está dito por Kardec, né? Na Revista Espírita de 1866. Por quê? Porque na época ainda existia aquela coisa da idolatria, e ele veio ratificar o monoteísmo. Então, vamos aqui, ó. Porque ele é uma religião monoteísta. O islamismo, ou seja, o Islã, é uma religião monoteísta, revelada por Deus, ou Alá, ou ao profeta Maomé. É aí que está uma das chaves das coisas, que diferencia do católico, por exemplo. Segundo a tradição islâmica, cujos ensinamentos estão contidos no livro Alcorão. O livro Alcorão, vou contar uma coisa para vocês aqui que é importante, tá? Eu tenho esse livro. Eu ganhei de um amigo meu que ele é islâmico, né? Ele nasceu na Jordânia, esse meu amigo. Ele me deu esse livro, eu começo, de vez em quando eu dou uma lida, assim, eu abro uma página e leio. É muito interessante o livro dele. É muito interessante.
Na frente nós vamos ver como é que ele trabalha. Então, ele é universal, não apenas árabe, o Islã. Ao contrário do que se pensa, o Islã não foi enviado a um só povo, os árabes. As suras 21 a 107, 7, 158, dizem, as suras é o que está nesse Alcorão, tá? E não lhe enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Ele é um artigo de fé. A revelação divina, base da crença islâmica, está resumida no seguinte artigo de fé: não há um Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta. Eles citam Jesus, tudo, mas para ele o grande profeta chama-se Maomé. Né? E Alá, nós chamamos de Deus e chamamos de Alá. Então, as ideias principais: numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Missão. Emmanuel, no Caminho da Luz, capítulo 17, diz: entre esses missionários, aquele que se chamou Maomé, ao nascer em Meca, no ano 570, filho da tribo de Coraixitas, sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, em oposição aos abusos romanos nos ambientes da Europa. Vocês já perceberam que ao longo desses nossos estudos, nós vamos vendo que surgem espíritos missionários que vêm exatamente para amparar, para dar força a algum movimento, né, em detrimento aos abusos do Império Romano. Isso foi muito forte, muito marcante. Então, o que é que o Kardec fala sobre isso, né? O Kardec nos esclarece que há pouca informações sobre Maomé, e é a religião que ele fundou, o islamismo, mas considera importante estudá-la. Palavra de Kardec. A despeito das suas imperfeições, como todas têm, o islamismo não deixou de ser grande benefício para a época em que surgiu e para o país onde nasceu, porque fundou o culto da unidade de Deus sobre as ruínas da idolatria. Eu li ainda há pouco. Ele continua: islamismo ou Islã, religião monoteísta, supostamente revelada por Deus, ou Alá, ao profeta Maomé, cujos ensinamentos estão contidos no livro Alcorão. Ele trata-se de uma religião que não possui o sistema sacerdotal, como é o católico, né? Comum a muitas interpretações religiosas. Os imãs, líderes de orações nas mesquitas e responsáveis por sermões, têm boa educação teológica e são funcionários das mesquitas. Eles são funcionários das mesquitas. Muda totalmente, né, o sistema de religião católica que mais predomina aqui na América, né? Então, o Alá, né, é etimologia. O que é que ele quer dizer com isso? Palavra árabe, que significa Deus. Ele relaciona-se etimologicamente à palavra hebraica el, ou al, por corruptela, usada na Bíblia para nomear o Deus dos hebreus. Olha, ele está falando aqui já em hebreus. Quando a gente fala em hebreu, nós lembramos de quem? De Abraão. Né? Como juiz onipotente e compassivo, o Alá. Para a religião islã, Alá é um juiz onipotente, mas repleto de amor e de compaixão. Daí a razão de todas as surras do Corão se iniciarem com as palavras em nome do Alá, em nome de Alá, o misericordioso, o compassivo. Eles usam muito isso, né? Alá é supremo para eles. O único perdoador e auxiliador. Alá não é apenas o Deus a que todos os homens devem se submeter. É também o único que pode perdoar e auxiliar.
A gente trocar a palavra Allah por Deus, não é a mesma coisa? O mesmo entendimento? Aqui, o que no sentido etimológico, paz e submissão, ambos se completam na doutrina islâmica. A submissão avançada pelo sentido religioso, né? E alcançada pela vontade divina. O que ele fala? A palavra árabe, com dupla significação, paz, sentido etimológico, e submissão, sentido religioso. O que só muda aqui é o sentido, né? Doutrina que teve origem na Arábia e que ainda hoje guarda íntima relação com a cultura desse país. Embora atualmente só uma minoria dos muçulmanos seja árabe. A palavra submissão tem um sentido muito específico para o islamismo, o de que o homem deve se entregar a Deus e se submeter à sua vontade em todos os instantes e setores da vida social. Esta é a condição para ser muçulmano. Olha como eles levam isso muito a sério. Então vamos lá. Nome que significa o altamente louvado, representa o sumo profeta dos muçulmanos, descendente de Ismael, lembro lá de Abraão, tá? Filho de Abraão, como a escrava árabe Agar. Eu lembro que nós estudamos muito isso, bem no início. Pois então. 570 depois de Cristo, nasceu em Meca, importante centro comercial de Redzai, região da Península Arábica, situada ao longo do Mar Vermelho. Ali nasceu Maomé. Como é que foi a infância dele? A infância e a juventude. Órfão de pai antes do nascimento, foi criado pela mãe até os 6 anos, e depois pelo avô e tio paternos, ambos politeístas. Mas os pais dele, do Maomé, eram politeístas, né? E ele veio exatamente para quebrar esse paradigma do politeísmo, né? Naquela época. Não que nós já estudamos que antes já veio, né? O próprio Moisés, o próprio Abraão, né? Abraão já defendia o monoteísmo. Aos 25 anos, conheceu Hadidza, esse nome árabe não é fácil, sua futura esposa. Aos 40 anos, sentiu a necessidade de se refugiar, aí entra um detalhe importante na vida dele, de se refugiar nas grutas de Meca, para meditar sobre os destinos do homem. É nessa meditação, é nessa gruta que nós vamos ver mais adiante, que aparece o anjo, né, para ele. Mas aí nós vamos deixar mais para frente. E o falecimento dele, faleceu em Medina com a idade de 63 anos. Ele faleceu novo. Na época talvez não, né? Maomé pertencia à estirpe dos Quinanas, da tribo de Banu Quraysh, já adaptada à vida urbana de Meca. Na época da revelação, a região era habitada por povos nômades, organizados em estirpes, tribos, linhagens, clãs e famílias poligâmicas. Interessante, né, que eu digo assim, que esses missionários, esses espíritos, eles nasceram sempre, claro, naquela época, né, em situações delicadas, né? Assim, meio que com muito conflito político, conflito ideológicos, né? Então eles nasceram exatamente para essa missão, para quebrar isso um pouco. A revelação, a noite do poder, que é muito conhecido, né, na história de Maomé, a história do Islã informa que, certa vez, Maomé meditava na caverna do Monte Hira, no início do ano 610 depois de Cristo. Aí entra aquilo que eu falei antes. Quando o anjo Gabriel lhe apareceu e disse: "Tu és o escolhido." Em seguida, lhe transmitiu os primeiros versículos da revelação corânica. Então agora a gente vai ter um olhar, queria que vocês tivessem um olhar para um olhar espiritual da coisa, né?
que é o anjo Gabriel? É um espírito iluminado, é um espírito de muita luz. Né? E quando fala tu és o escolhido, depois nós vamos ver, mais na frente, eu não sei se está aqui ou está no livro que eu já li antes, que ele recebe essas instruções desse anjo Gabriel em transe mediúnico. Mas vamos tocar para frente, né? Vamos ver se a gente acha isso aqui. O instante do contato de Maomé com o anjo é chamado de noite do poder. Por quê? Segundo a tradição islâmica, nessa noite foi possível ouvir o mato crescer e as árvores falando. E as pessoas que presenciaram essas coisas enxergavam pelos olhos de Deus. Maomé, ele relata, é isso aqui que eu queria falar para vocês. Maomé, ele relata que entrou em profundo transe e que sua alma foi marcada como por ferro em brasa, pelas palavras pronunciadas pelo anjo. Saiu aterrorizado da caverna, imaginando que se transformaria num profeta, num louco ou num possesso. Então essa frase aqui, ó, que a alma fosse marcada como um ferro em brasa, porque na época o ferro em brasa era muito comum, né? Então isso é mais uma, queria ser uma forma de referência, né? E ele fala que estava num profundo transe, quer dizer, talvez ele não usasse essa palavra transe no entendimento que nós temos hoje, talvez fosse no profundo sono, né, em desdobramento, porque ele sendo, com certeza ele era um grande médium, numa missão, uma missão importante, né? Em que ele, depois desse desdobramento, ele lembrou de tudo. Aí saiu terrorizado, né? E Khadija, a esposa de Maomé, ela disse quando aconteceu isso, rejubila-te, caro meu esposo meu, e enche o teu coração de alegria, pois serás o profeta deste povo. Maomé acreditava que somente o islamismo conduziria a humanidade à salvação, porque o judaísmo, nós já estudamos judaísmo, né? E o cristianismo haviam corrompido o significado da revelação de Deus. É porque ele percebeu, Maomé percebeu que o judaísmo e o cristianismo, como nós já estudamos e nós já notamos isso depois do estudo, que houve uma, eu diria, uma mudança de rumo. Como a gente sempre fala, por exemplo, o que o profeta, o profeta não, o discípulo lá, o Paulo, né, Paulo de Tarso, quando ele fundou as igrejas, que não é essa igreja que nós temos esse entendimento hoje, qual era a intenção do Paulo? Não era essa que foi depois se tornou a Igreja Católica, do cristianismo como um todo, né? Era bem diferente. Talvez ele tivesse a mesma princípio de como tivesse o Maomé, né? Mas que também nós vamos ver que ele foi buscar o islamismo, fundou o islamismo, que também tem algo que são, diria assim, que não ferem, né, os princípios de que Jesus quis deixar. Mas existe algo que também houve uma adaptação, diria assim, um acomodamento, né, para que essa religião fosse propagada com mais êxito. Então, veja bem, o Corão, né, o Alcorão, os vocábulos têm um significado literal de leitura por excelência, ou recitação. É o livro sagrado do islamismo, escrito em língua árabe, revelado por Alá a Maomé por intermédio do anjo Gabriel. Sei que vocês estão um pouco curiosos, vou abrir aqui uma página aqui, só para a gente ter uma noção, que vocês tenham uma noção, como é que está escrito aqui, ó? Na parte 6ª do surato, ele diz assim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvor a Alá, que criou os céus e a terra, e fez as trevas e a luz. Todavia, os que renegam a fé equiparam outros a seu Senhor.
Ele é quem vos criou de barro. Em seguida, derreteu-vos um termo, e junto dele há outro termo designado. Todavia, vós contestais, e ele é Alá nos céus e na terra. E aí por aí vai. Então é um livro interessante, sob o ponto de vista de conhecimento, né? Continuando aqui. Após a revelação, Maomé passou a ser reconhecido como o maior dos profetas, o último mensageiro divino. O último. Continuando. O Corão foi documentado durante a vida do profeta por cerca de 43 escribas, que receberam o título de califas. Os registros eram feitos em pedaços de couro, em folhas de tamareiras, em pedras polidas. Maomé não escreveu nada, por ser iletrado. O Corão possui 114 suratas, ou suras, semelhante a capítulos bíblicos, cada uma contendo um número variável de versículos. Nelas encontramos relatos da história dos povos antigos, leis que regulamentam a vida dos muçulmanos, fatos científicos também. As suratas e a suratas de Meca, o que quer dizer? Ela abrange normas sobre a crença em Deus, em seus anjos, em seus livros, em seus apóstolos mensageiros e sobre o dia do juízo final. Eles trabalham muito esse juízo final. Nas suratas de Medina, o que ela diz? Dizem respeito aos rituais e à jurisprudência da religião islã. Na língua árabe, o Corão só é considerado legítimo se escrito em árabe, uma vez que qualquer tradução significa deturpação do texto original. Assim, o muçulmano tem como obrigação saber a língua árabe para poder ler o Corão. Esse Corão que eu tenho aqui, na verdade, ele é tradução do sentido do nobre cobre no Corão para a língua portuguesa, Dr. Remy Nars, um árabe. Está na primeira edição. Então, hoje já tem, né? Uma comunidade de crentes islâmicos, coordenadora do movimento islâmico. Quando Maomé sofreu perseguição em Meca, fugiu com seus seguidores para o norte da Península Arábica. Na cidade de Medina, em Yatrib, fundou a primeira e crentes islâmicos. Essa cidade ficou conhecida como a cidade do profeta, Madinat Anabi. Então vejam, não foi só os cristãos que foram perseguidos, Maomé também foi perseguido. Muçulmanos, Kaaba, mesquita e minaretes. O Kaaba, um dos mais que a gente mais conhece, né? Na palavra árabe, que significa cubo, situado em Meca, é o santuário e mais antiga mesquita dos muçulmanos. Edifício quadrado, coberto por um pano negro, que os muçulmanos acreditavam ter vindo do céu. Num canto fica uma pedra negra, incrustada na parede, de enorme significado simbólico, adorada como o último pedaço da morada celeste. Interessante, né? Aí eles rodam esse santuário, eles ficam rodando, né? A mesquita, que a gente já tem uma noção, é um templo muçulmano de oração e de ofícios religiosos, local sagrado, onde os muçulmanos se reúnem para orações diárias e celebrações religiosas. E o que é o minarete? Torre da mesquita, de onde parte o chamado da oração. Antigamente havia o muezim, hoje ouve-se uma fita gravada. O chamado é assim: Alá é grande, não há outro Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta. Vinde para a oração, vinde para a salvação.
É isso que eles ficam falando repetidamente, né? Chamando o povo para as orações do dia, né? Se eu não me engano, são 5. Muçulmanos ou islamitas, pessoas que professam o islamismo, podem ser pode ser árabe de origem árabe ou de qualquer outra etnia. O que é Meca, né? Meca, cidade da Arábia Saudita, capital da província de Hedjaz. É a cidade santa dos muçulmanos desde o século VII da era cristã, por ter sido o local onde Maomé nasceu e onde está localizada a mesquita mais importante dos islâmicos, a Kaaba. Interessante. Deixa eu pegar aqui uma coisa que eu pesquisei. O que ele quer dizer com a Kaaba? Os muçulmanos acreditam que Kaaba foi reconstruída várias vezes ao longo da história, principalmente por Abraão. Olha que interessante. Esse é o filho Ismael, quando ele retornou ao Vale de Meca, vários anos após deixar a sua esposa Agar, Ismael lá sob o comando de Alá. Circulando a Kaaba 7 vezes, olha a palavra número 7. Nós já falamos sobre isso também. Circulando a Kaaba 7 vezes, no sentido anti-horário, o conhecido como Tahaf, é um rito obrigatório para a conclusão das peregrinações do Arja. A área ao redor da Kaaba, no qual os peregrinos circulam, é chamada de Mataf. Na Kaaba e a Mataf estão rodeados por peregrinos todos os dias do ano islâmico, exceto no dia 9, Tadhu al-Hijjah, em que o plano cobrindo a estrutura inteira, conhecido por Kishhad, é trocado. Eles trocam. No entanto, o aumento mais significativo em seu número ocorre durante o Ramadã, quando milhões de peregrinos se reúnem para o Tahaf. De acordo com o Ministério do Hajj, 6.791.100 peregrinos chegaram para a peregrinação do Umrah no ano islâmico 1439. Então é uma coisa que eles levam muito a sério. Muito a sério. Localizada na parte ocidental da Península Arábica, próxima do Mar Vermelho, inicialmente chamada de Macorraba por Ptolomeu, depois recebeu o nome de Baca, e finalmente Meca, em 1924 foi conquistada por Ibn Saud, passando a fazer parte do reino em que ele chamaria de Arábia Saudita em 1932. E o Din? O que quer dizer o Din? Din é para a religião muçulmana um sistema de vida, um conjunto de princípios e práticas que regem o relacionamento do homem com o Criador, consigo mesmo, com seu semelhante, com os outros seres da natureza e com o ambiente em que vive. O Din deve propiciar um estado de equilíbrio às vidas materiais e espiritual. As vidas materiais devem ser materiais, né? E espirituais. Então aqui, a filosofia do Islã. A doutrina islã possui 3 princípios. Os artigos de fé indissociáveis. O credo. O que quer dizer o credo? Trata-se de uma revelação divina e de uma religião monoteísta. Os deveres, olha só o que ele fala aqui, os 3 princípios, tá, dos artigos de fé. O monoteísmo é um. Os deveres religiosos estão resumidos em 5, sendo considerados os pilares da revelação. Os deveres religiosos, tá? E as revelações pessoais são princípios éticos e políticos ensinados pelo islamismo. Eles dão muito valor ao fator família, tá? Muito. Então, o que é que diz aqui, ó? O credo do Islã, o Taíde, não há um Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta. Esta coluna mestra da religião islâmica é a unicidade de Alá,
chamado de Tawhid. A crença da unicidade de Deus é entendida sob 3 enfoques. A unicidade do Criador, Arububia, o que ele quer dizer? Alá criou e mantém o universo, coisas e seres, pois ele é o Senhor e tudo e de todos. Ok, nós também pensamos assim, né? Segundo, unicidade da Trindade, da divindade, desculpe. Taíde, Rau e Luiá. Desculpa a pronúncia, tá? Não é fácil. Alá é o único que devemos adorar e somente a ele devemos dirigir nossas súplicas, dispensando intermediários. Olha que interessante. Terceiro, unicidade dos nomes e atributos. O Taíde aos Asma wa Sifat. O que ele quer dizer com isso? A Alá pertencem todos os nomes e atributos da perfeição. Alá, o único, o absoluto, jamais gerou ou foi gerado, e nada é comparável a ele. Está no Alcorão, na Surata 112. Realmente é isso, né? Muda aqui só Alá, a gente muda o nome, né? O credo, anjos, livros sagrados e mensageiros. O que é que eles entendem por isso? O credo em Deus único produz a crença na existência de anjos. De anjos, tá? Entendidos como mensageiros divinos e que executam as determinações de Alá. São feitos de luz, possuem mãos, jamais agridem, possuem poderes sobrenaturais, são extremamente virtuosos e podem assumir a forma humana. O que é que eles dizem que nós podemos entender disso? Produz a crença e a existência de anjos, quer dizer, espíritos de muita luz, né? Mensageiros divinos, com certeza absoluta. Quantos mensageiros passaram por aqui? O próprio Moisés, o próprio Abraão, né? Maomé e tantos outros aí, são espíritos que reencarnaram em nosso favor, né? Quando ele fala que são feitos de luz e possuem mãos, é o perispírito, tá? Jamais agride pela sua evolução moral, claro. Possui poderes sobrenaturais. No plano espiritual, sim, né? São extremamente virtuosos e podem assumir uma forma humana. Sim, pode assumir. Na espiritualidade, a gente chama isso de materialização, né? Existe essa forma, dependendo da situação, dependendo do momento, do local, enfim, uma série de questões, o espírito pode se materializar e aparecer numa forma como nós conhecemos aqui, materialmente. Quando revestido de corpo físico, olha bem, os mensageiros divinos se revelam como pessoas especiais, portadores de uma missão divina, apesar de possuírem corpos de carne e osso, de sentirem o que nós sentimos, de adoecerem e morrerem. É o que eu acabei de falar. Espíritos missionários, né? Muita luz, que ainda estão entre nós, ainda estão reencarnando entre nós, né? Aqui até podemos enquadrar Jesus, né? Que tinha corpo, tinha carne, né? Desencarnou. O credo islâmico aceita e venera alguns livros sagrados, revelados por Alá. Torá, de Moisés, Salmos, né? De Davi, Evangelho de Jesus, o Alcorão, o último dos livros santos, o qual permanece inalterado. Abraão, Moisés, Jesus e Maomé são mensageiros divinos, entre os 25 citados no Corão. Então, tudo aquilo que ele fala aqui, sobre o credo, sobre os anjos, considero aí junto, né? Como acabamos de falar aqui, Jesus, né? Abraão, Moisés, Jesus, Maomé, e tem outros também, né? O credo, o juízo final e a predestinação. O que eles falam sobre o juízo final, né? O dia do juízo final, na interpretação deles. A crença do dia do juízo final é outro artigo de fé islâmica. Acredita-se que, após a morte, nós seremos ressuscitados. E, nesse dia,
todos os nossos atos serão julgados por Alá. Na Igreja Católica há algo similar. Quem tiver seguido o caminho revelado por Alá terá o paraíso como morada eterna. Quem preferiu atender os desejos inferiores terá o inferno. Os mortos aguardam, dormindo o dia do julgamento. Essa é a grande diferença, é uma das grandes diferenças. Para o espiritismo, para o islamismo, né, e para o católico. Né? Nós não entendemos dessa forma que nós desencarnamos e vamos dormir esperando o dia do julgamento. Esse entendimento nós temos totalmente diferenciado aqui, né? Isso para nós não existe. A gente sabe, né? Mas é o que tinha na época. E que hoje eles ainda pregam, né? Sobre o juízo final. A predestinação. A crença na predestinação significa ter a convicção que Alá é o Senhor e que ele colocou tudo no seu devido lugar, criando a felicidade e o sofrimento. Aqui outra coisa interessante que vai ao encontro da espiritualidade. O homem possui livre-arbítrio, mas não pode sair do círculo permitido por ele. Né? Deve esforçar-se para conseguir de maneira lícita o que deseja, não devendo acomodar-se nem culpar o destino pela sorte ou azar. Até faz sentido. Né? Faz sentido. Porém, ele aqui coloca esse círculo como um limite. Né? Para nós não existe esse limite. O livre-arbítrio é o livre-arbítrio. É dentro da evolução de cada um de nós. A gente atua naquilo que nós entendemos que está correto ou não. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente evolui, né? Nós mesmos sabemos, nós mesmos, diria assim, ó, em resumo, criamos um círculo, que nós criamos esse círculo, sabendo que daqui para lá eu vou transgredir o processo vai atrapalhar o meu processo evolutivo. Eu vou transgredir igual a norma de Deus, nosso Pai, né? Que eles chamam de Alá. Mas não é Deus que colocou um círculo limitando o nosso livre-arbítrio. Né? É livre-arbítrio, nós somos livres. Pode falar, Adamo. Tanto eles quanto o catolicismo e o judaísmo acreditam num Deus que julga, né? Julga. E nós, no espiritismo, acreditamos nessa questão do livre-arbítrio, que cabe a nós mesmos, não diria nos julgarmos, mas sabemos até que ponto podemos ir para a nossa evolução, que é o que você acabou de falar. Uhum. Mas o cristianismo, a Igreja Católica, o judaísmo e o islamismo acreditam nesse Deus que julga. Exatamente, ele é um Deus que julga, não é esse. Né? Uhum. Bem colocado, é isso mesmo. É bem isso mesmo. A gente tem um entendimento diferente disso aí. Totalmente, né? Oposto. Nós somos filhos mal educados. Não por ele, né? Mal educados pela história nossa. Né? Outra coisa, se em volta do livre-arbítrio tem um círculo, sim, deixa de ser livre-arbítrio. Deixa de ser, exatamente. Exatamente. Já está limitando, né? É um contrassenso. Então não é livre-arbítrio. Tu podes ir até essa linha. Não é livre-arbítrio. Tu tens limite. Na hora que tu limitas, tu eliminas o sentido das duas palavras livre-arbítrio. É verdade. Essa minha... Mas é isso mesmo, foi o que o Adamo falou, é bem isso aí. Outra coisa que ele fala também é que Alá colocou tudo no seu devido lugar, criando a felicidade e o sofrimento. Isso me chamou a atenção. A gente também não acredita nisso, não é dessa forma. Quem cria isso somos nós mesmos. Exatamente. Eu chamasse a atenção, na hora que eu li, eu chamou a atenção. Mas agora tu bem. Nós é que criamos isso, e não Deus. Deus não vai dizer assim, ó, o Adamo vai ser feliz e o cavalheiro vai ser... vai sofrer por alguma coisa. Não é assim.
É, Nós acreditamos num plano reencarnatório onde a gente define essas coisas. a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, enfim. E todas as leis morais que a gente tem Sim, está no Livro dos Espíritos e que nos levam para um caminho ou para outro, depende do nosso nível de desenvolvimento. exatamente. Bem colocado, é isso mesmo. Vamos lá. Vamos em frente. O céu e o inferno estão descritos como detalhes no Corão e dão margem a diferentes tipos de interpretação muçulmana. Eles têm diferente interpretação a respeito do céu e inferno, tá? Uma das críticas mais severas do islamismo contra o cristianismo é que, por este centralizar a palavra de Deus em Jesus. Olha, que nós já falamos sobre isso aqui, né? Maria, né? Jesus, filho, Jesus, Deus, né? Semana passada a gente falou Semana sobre isso. passada. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João, capítulo 1, versículo 14. A religião cristã teria produzido uma ruptura na essência do monoteísmo. Tal fato não acontece com o islamismo, já que o Corão é literalmente a palavra de Deus na concepção do islamismo. É aí que a gente tem que colocar também, né? Na concepção deles. Então, equívocos de interpretação, vamos ver. Se no cristianismo a palavra de Deus está centralizada numa pessoa, Jesus, e realmente o cristianismo faz muitos fazem essa confusão, né? No islamismo está num livro ao Corão. Os muçulmanos aceitam que há um paralelo entre o Evangelho e o Corão, porque ambos são de origem divina, revelados por mensageiros de Alá. A Bíblia e o Corão consideram a Bíblia como um todo, mais como um texto histórico, ao passo que o Corão é incriado e existe de sempre. Interessante a interpretação, né? O Corão já estava escrito, como se tivesse isso já, né? Nos muçulmanos não maometanos, eles dizem que é ofensivo chamar os seguidores do Islã de maometanos. Eles se dizem muçulmanos ou seguidores do Islã, uma vez que Maomé foi apenas um profeta, o maior deles. Não criou uma religião, mas revelou a religião verdadeira. Olha como essas coisas confundem, né? Para eles, olha só que interessante aqui, ó. Maomé foi apenas um profeta, né? O maior deles, olha bem, já coloca o Maomé como o principal. Não criou uma religião, mas revelou a religião verdadeira. Interessante essa colocação, né? Mas assim, ó, eles não fazem, por exemplo, como é que eu vou dizer assim, eles não têm esse conceito que nós temos, que todos nós somos irmãos e somos filhos de Deus, inclusive Jesus. Sim. Inclusive Jesus, né? Sim. Me parece assim, por todo o texto que a gente vê, a gente não encontra isso. Não encontra isso. A religião católica, ela fala que todos somos irmãos. Todos temos o mesmo Pai. Mas eles confundem, na religião católica, há uma confusão entre Jesus e Deus. Sim. Quando está escrito, por exemplo, ali, e o verbo se fez carne e habitou em nós, seria como se Jesus fosse uma encarnação de Deus e que habitou entre nós. O que não é verdade. Jesus é um espírito que foi criado como nós fomos criados, simples e ignorante, só que evoluiu e se tornou um espírito de luz. A própria oração da Maria, né? Maria, mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. Maria, mãe de Deus não é Maria, mãe de Jesus, é Maria, mãe de Deus. Não faz muito sentido, porque ela é mãe de Jesus e não mãe de Deus. Não mãe de Deus.
Aí já começa a confusão. Então, isso no islamismo também eles, em nenhum momento eu vi que eles se consideram irmãos e filhos do mesmo pai. Ainda não vi. Não sei se vai aparecer em algum lugar, mas ainda não vi isso como sendo um dos pilares, por exemplo, que para nós é. Sim. O que aqui a interpretação, como eles falam aqui, que o Corão, no caso do cristianismo, né? E o Corão são de origem divina, ok. Revelados por mensageiros de Alá. Mensageiro de Alá, que para nós é mensageiro de Deus. De Deus. Até aí tudo bem, o problema está aqui, com os muçulmanos não maometanos, né? Que são árabes, que faz essa confusão. Aqui nós já estamos falando de um povo árabe, né? Mas é interessante que tem, que na verdade, se tu for olhar, tem muita coisa que se converge, né? Muitas coisas se convergem. Sim, a maioria, muita maioria, a grande maioria. O problema está aí no sentido de entender Jesus como um profeta, como outro qualquer. E interpretação, né? Interpretação. Às vezes são semânticas muito difícil da gente perceber. Porque é cultural, né, Luiz? É cultural. Cultural. Mas tu vê que ele fala aqui, que o Corão ele é incriado. Quer dizer, e existe de sempre. Mas desde quando? Existe de sempre. Teve um momento que ele começou. Que eles falam que o Corão é uma revelação divina. E não escrito por ninguém. Por exemplo, a Bíblia, os primeiros, a Gênese, foi escrita por Moisés, né? Sim. Quer dizer, foi escrita por um homem, por um profeta, mas por um homem. E eles não consideram que o Corão, pelo menos foi o que eu entendi, tenha sido escrito por um homem. Foi escrito Maomé. Por Maomé, mas Maomé... Pelo anjo. Maomé era uma pessoa iletrada, então ele recebia a mensagem e transmitia para escribas. Então, era uma coisa que não foi ele que criou, tipo uma psicografia. Sim, exatamente. E também assim, Luiz, pelo anjo Gabriel, quer dizer, algo divino que... Eu espero que o anjo Gabriel seja o mesmo nosso, né? Vamos ver. Vamos ver mais aqui na frente se tem alguma coisa. Vamos lá. Então, os deveres religiosos, os 5 pilares, tá? São práticas resumidas em 5 pilares que se complementam e devem ser aceitas integralmente pelo muçulmano. Aquele que nega parcial ou totalmente um pilar, não é considerado muçulmano. Olha como a coisa é feia, né? O credo, ou Shahada, testemunho resumido na expressão não há Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta. Isso é algo assim, como é que diz? Incutido na cultura. É inegociável. É inegociável. É isso aí. É a palavra mais certa. É inegociável. Ele é a porta de entrada para o Islã. Olha só. Ele é considerado a chave do paraíso. Olha como isso representa. É o primeiro testemunho sussurrado aos ouvidos do recém-nascido e o último que o moribundo ouve. Quer dizer, é cultural. Nasceu, ele está. Falo isso. Morreu, pá, estou morrendo, está morrendo, eles falam isso. Né? Oração ou salat, o que quer dizer? É uma comunicação direta dos homens com Alá, sem intermediários. Quando o muçulmano se posiciona para orar e diz Allahu Akbar, ou Alá é o maior, sai da esfera mundana para o plano superior. A questão da fé, de desprendimento, etc. Então, o Salá é o segundo pilar do islamismo e representa a comunicação direta dos homens com Alá, sem intermediários. É um dos atos mais fundamentais da prática muçulmana, realizada 5 vezes por dia. 5 vezes, quando eles são chamados para oração. Tem a oração da madrugada.
realizada antes do nascer do sol, marca o início do dia com as lembranças de Alá. Depois, ao meio-dia, realizada após o sol atingir o zênite, interrompendo as atividades diárias para devoção. Depois, a oração da tarde. Ela é realizada no meio da tarde, reafirmando a submissão a Alá no decorrer do dia. E depois, a oração do pôr do sol. Ela é realizada logo após o pôr do sol, encerrando o período diurno com gratidão e devoção. E, por último, a oração da noite, que ela é realizada à noite, completando o ciclo diário de orações e encerrando o dia na presença de Alá. Eu vi um filme que tinha um muçulmano que ele, toda vez que ele ia fazer oração, ele estendia um pano. Um tapetinho assim, Tapete, e se ajoelhava e botava a cabeça também, a testa no chão, sei lá. Como submissão, né? Esse é um exemplo de submissão. Pois é, e sempre na direção da Meca. Em qualquer lugar do mundo onde ele estivesse, ele precisava saber os pontos cardeais para ele se posicionar em direção à Meca. Tu vê a leitura aqui, não era preciso, né? Hã? Aqui que tu vai ler aqui, que a gente está lendo aqui, não era preciso a Meca. Bastava ter o desligamento. Pois é, mas isso aí eu vi no filme, eu nem sei se isso é real ou não. Eu estou colocando... Mas isso procede, isso procede. Hein? Eu também Isso procede. eles Confirma fazem oração também. em direção à Meca. Eu trabalhei com muçulmanos, tá? E eles tinham um horário fixo para fazer a oração deles. E eles estendiam o tapetinho, mas eles não necessariamente, né? Em qualquer lugar, mas eles tinham uma direção também. Eu só nunca vi, né? Mas eles trancavam a porta, esticavam o tapetinho, faziam sua oração em horário fixo, tá? Eles paravam tudo, paravam o trabalho deles que eles estavam fazendo e faziam uma oração ali de, sei lá, 10 minutos, eu acredito. Mas em algum lugar eu ouvi, eu não me lembro exatamente, mas esses devotos, todos eles são devotos, né? Eles fazem isso com devoção. Eles precisam estar direcionados, assim, a posição deles é em direção à Meca. É um ponto de Eu também li sobre isso. É? Que foi? Eu também li sobre isso. Também lesse? Mas deve ser um ponto de referência como um católico tem com os santos. Não, mas é um ponto de referência geográfico. Sim, entendi. Geográfico. Aqui em Florianópolis, em que localização está a Meca? Está a nordeste, está a sudeste, está a leste? Esse é o teu posicionamento que tu tens que adotar. O senhor Igor quer falar. Eu trabalhei na cooperativa Aurora e nesses frigoríficos novos que eles fizeram, abate de frango, de Maravilha, São Miguel do Oeste e Chapecó, os novos, como eles vendem o frango lá para a Arábia, lá para os camaradas lá, então veio uns emissários de lá para posicionar o abate de frango em direção à Meca. Olha só. Então está explicado. Tem razão, então tem razão de ser. Tem razão, faz sentido. Faz sentido. Interessante. Vamos lá. Quando o muçulmano diz Allahu Akbar... Só para a gente... mais uma contradição, porque Jesus disse para nós, para orar, tu não precisa ir nem no templo, nem na montanha, nem em lugar nenhum. Exatamente. Completamente oposto. É o oposto nosso. Bem colocado isso aí. Bom, é isso aí para hoje, né? Achei interessante, porque é o final do nosso livro, né? E confesso para vocês que a gente sabe um pouco de muçulmano, como a Tayara, o senhor Willi trabalhado com esse povo aí, né? Eu não sabia que era a importância que eles, a forma que eles trabalham essa crença, né? A importância que eles dão. 5 orações durante o dia, né? Mas é bonito a gente ver o lado da entrega, né? Da entrega, assim. O Felipe e demais, né? Mas assim, não me parece
Aliás, para mim, fica muito, muito claro, tanto quando vejo o judaísmo, quando vejo o islamismo, o catolicismo, coisa que é uma fé dogmática. É assim, ó, Felipe, é verde, não interessa como é que tu olhas, é verde e acabou. É. Sabe, não é a fé raciocinada como Não. a nossa doutrina prega. Quer Na dizer, verdade, ela é imposta, né? ela é imposta, ela é dogmática. É. A fé é dogmática. Ela não é raciocinada, não é. Tu não sei como explicar, mas é uma fé diferente. Porque Foucault, pode falar, dona Neuza. Assim, nós entramos em Curitiba numa mesquita. Outra coisa que nos chamou atenção lá em Córdoba, era uma mesquita maravilhosa, na Espanha, né? Eu nunca vi coisa igual. Agora é igreja, né? É assim. E outra coisa que eu queria saber. Agora que eu entendi, porque em São Paulo nós paramos num hotel e no lado tinha uma mesquita, e antes, mais cedo, nós estávamos dormindo ainda, o micro. Chamando para oração. Chamado. Todo mundo, agora que eu entendi o que eles estavam dizendo, né, para vir rezar. Será que todas que tem aquelas mulheres com aqueles lenços que fecham assim, todas elas são do islamismo? E outra coisa também que eu fico assim, esses xiitas, esses fanáticos também, será que é dessa religião? Ou... porque eles não... Eu vejo aqui, assim, onde que tem o filho que mora aí, tem muitos, né, com aquelas vestes, assim, mas elas não te olham, sabe? Elas tipo assim, os cristãos são ignorados, uma coisa assim, eu acho, assim, muito estranho. Era essa a minha dúvida. Eu acho que isso aí tem mais do que princípios dogmáticos. Aí é cultural, né? Aí é cultural, eu acho. É cultural, não só cultural, né, Felipe? Eu acho que é também, e dona Neuza, eu acho que é também divisão tribal. Tribal, isso mesmo. Sabe? Meio que divisão tribal. O xiita pertence a uma etnia, tem xiitas e tem os... Sunitas. Os sunitas pertencem a uma outra etnia. Eu acho que tem... Os curdos pertencem a uma outra etnia. Todos são muçulmanos, todos professam a mesma fé em Alá, e etc., mas fazem interpretação diferente. Por exemplo, tem uns que usam o Corão para fazer o bem e outros defendem uma guerra santa. Pois é. As armas vivem... para eliminar os infiéis. Quer dizer, quem não é muçulmano é infiel. Então, é inimigo. Não tem problema. Luiz, se a gente espremer bem isso, nós vamos buscar saber onde é que nós vamos chegar? Nas 12 tribos de Israel. Com certeza absoluta. Lá de Abraão. Isso vem de lá. Vem de lá. As 12 tribos de Israel. Nós já estudamos isso, né? Sim. Elas se espalharam para aquela região e permanecem. O conflito naquela região tem mais de 5 mil anos. Mais de 5 mil anos, exatamente. Eu fiquei, desculpa me intrometer também, eu fiquei curioso, eu fui pesquisar sobre o Alcorão e tem algumas coisas que eu achei bem interessantes que cabe para complementar tudo isso que você falou. Deixa eu só achar aqui. São 114 suras que você falou, né? Isso mesmo. Tamanhos diferentes, são organizadas das maiores para as menores. Os tipos de suras, os capítulos são divididos em 2 grandes grupos, de acordo com o local onde foram reveladas ao profeta Maomé. As mecanas, reveladas em Meca, foram em temas de fé, de unicidade de Deus, do juízo final
em histórias de profetas antigos. E as medinenses, reveladas em Medina, tratam de as leis sociais, regras de convivência, ética comunitária e orientações para a construção da sociedade islâmica. E aí fala como que ele foi organizado. Ele é bem revelação, interessante. Bem interessante. revelação oral. O profeta Maomé não recebeu o livro pronto. Ele ditou os versículos oralmente ao longo de 23 anos. Memorização e registros soltos. Os seguidores decoravam os versículos e os escreviam em pedaços de couro, ossos de camelo e folhas de palmeira. A primeira compilação após a morte de Maomé, o primeiro califa, Abu Bakr, ordenou que todos os registros fossem reunidos em um único manuscrito para evitar que os textos se perdessem. Muito interessante, né? É interessante, eu acho que interessante é que eles mantêm a originalidade dos escritos, né? Eles não querem nem a tradução para não ser mal interpretada. Na hora tanto que, por exemplo, se é em outra língua, já é uma tradução e pode ter algum desvio de tradução e pode mudar todo um contexto. Exatamente. E assim, ó, não tem como tu traduzir de língua para língua. Se tu estudar duas línguas, mesmo que tu conheça, não tem como traduzir, porque algumas palavras têm conceito próprio na sua língua. Exatamente. Não traduz fidedignamente, né? Não tem como. Aí tu acaba fazendo uma interpretação, e muda todo um contexto, pode mudar toda uma história. Sim. Pode mudar tudo. Pode mudar da noite para o dia. Eu li alguma coisa a respeito do islamismo e assim que dizia que o objetivo deles é fazer com que toda a humanidade se torne islã, né? Islâmico. E então eu fiquei analisando e pensando como na época do cristianismo que eles matavam, né? As cruzadas em nome de Jesus e tal. E eu não acredito que seja assim o Islã original, mas assim uma interpretação que para isso, para eles conseguirem que todo mundo seja islâmico, para isso eles podem até matar, fazer guerras e coisa, que seria uma guerra santa para eles, né? Exatamente. Então, e outra coisa que eu tenho dúvida, porque eu fui em algumas mesquitas, quando a gente fez uma viagem para o Egito, lá tem muitas mesquitas, também é o islamismo que impera, né? E eu não vi mulheres na mesquita. Só homens. Né? Mas isso fazia parte, está mudando agora, mas fazia parte da cultura. Da cultura. Agora parece que está mudando. Tem uma mesquita aqui em Coqueiros, inclusive. Mas aqui as mulheres participam. Mas agora preste atenção, é que nem no judaísmo. Determinadas coisas que as mulheres não podiam participar, hoje já podem. Mesmo assim, limitado. Tem uma mesquita que aparece vindo da ponte, dá para ver, e sobe aqui perto do restaurante Trofe, ali, sobe. Lá em cima tem uma mesquita, e é bem bonita. Eles são bonitos, né? Sim. Não estou te ouvindo, Luiz. São bonitas essas mesquitas. Eu não conheço essa mesquita. Até Sim, tem uma aqui em Coqueiros com uma abóboda dourada super linda. É mesmo? Sabe onde ficava aquela padaria, uma padaria de esquina? A Casa das Tortas? Casa das Tortas. Naquela rua da Casa das Tortas, não tem uma subidona ali? Tem. No final dela é a mesquita. Vou dar uma olhada. Uma hora dessa aí. Agora você vê que eu vejo que interessante. Olha só. Pode falar, desculpa. Os cinco pilares, tá?
que são práticas resumidas, né, em 5 pilares que se complementam e devem ser aceitas integralmente pelo muçulmano. Por quê? Aquele que nega parcial ou totalmente um pilar, não é considerado muçulmano. Então, veja como é que funciona. Eles criaram 5 pilares e tu tens que aceitar os 5 pilares, não é um não, é os 5. Se tu não aceitar, tu deixa de ser muçulmano, não és considerado muçulmano. Aí entra o quê? Aí entra o xiita, o outro que o muçulmano de raiz diz que não pertence, não é muçulmano. Aí são criadas essas divisões todas. Acabei de fazer uma outra pesquisa aqui também sobre a mesquita, que depois eu vou mandar ali no grupo, Luiz, que daí você ótimo. Uhum. Fala o seguinte, comunidade vinculada ao Centro Islâmico de Florianópolis, entidade com mais de 30 anos aqui na capital. Estrutura dispõe de salas de oração separadas para homens e mulheres, além de elementos tradicionais como tapeçarias e amplas janelas. Interessante. Outra coisa, Felipe, que eu não assim, eles estabelecem esses 5 pilares e se a pessoa não cumpre os 5, se não cumprir um deles, já não cumpre um deles, ele está fora, né? Ou tu aceita os 5, faz os 5, ou tu não está fora. Quer dizer, não tem perdão, então. Não. Aquele que nega parcial ou totalmente um pilar já não é considerado muçulmano, já é excluído totalmente. É como na Igreja Católica se faz, ele é excomungado. Excomungado, exatamente, excomungado. Olha que interessante, né? E olha como é forte isso. Mas é isso aí, pessoal. É isso? É bem isso aí. Foi muito bom, né? A gente estudando. É interessante, mas foi bem interessante esse tema. Esse assunto, esse tema. Semana que vem nós vamos falar sobre a última, né? É a Reforma Protestante, que também é algo interessantíssimo. Eu acho que deve ser algo interessante também. Aí nós vamos fechar o livro 1. Valeu. Valeu, pessoal. O Adamo já mandou aqui um... Que legal. Obrigado, Adamo. Obrigado. Obrigado. Pessoal, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, né? A oportunidade de estarmos aqui mais uma noite reunidos, né? em busca de conhecimento para o que ocorre em relação aos princípios do amor, né? Ao entendimento, né? E até onde nós poderemos nos colocar, onde nós estamos, e o que nós estamos fazendo também em bem do mundo como um todo, né? Dito isso, a nossa gratidão à nossa equipe espiritual que está sempre conosco, a nossos guias e amigos espirituais, e a todos que aqui estiveram presentes espiritualmente ou materialmente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, né? Obrigado, senhor, que nos transmite tanto conhecimento. Formamos uma grande família, em busca do melhor. Um grande abraço para vocês, uma boa semana, bom final de semana. Boa semana para todos. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.